RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Muito boa tarde. Daqui a uma semana, a PAICV deverá ter novo presidente. De entre 4 pretendentes ao cargo, questões relacionadas com o pagamento das cotas continuam a suscitar reclamações. A ARC delibera sobre queixa do MPD contra a Rádio de Cabo Verde e não dá razão ao partido. O Ministro da Justiça da França quer que os cidadãos estrangeiros condenados em França cumpram penas nos seus países de origem. Norte-americanos acusam os chineses de estarem a praticar no espaço manobras de combate com satélites. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Os 4 candidatos à liderança do PAICV foram aceitos e já foram notificados pela Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido. Porém, alguns candidatos têm reclamações a fazer, nomeadamente sobre o pagamento das cotas e relacionadas com campanhas nas redes sociais promovidas por dirigentes do partido a favor de um candidato. O José António dos Reis falou com alguns mandatários. António, boa tarde, conta-nos. Renovar os votos de boa tarde, José Luís Neves, mandatário nacional da candidatura de Jorge Spencer Lima, a liderança do PAICV, confirma que a candidatura recebeu a notificação da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização sobre a aceitação da candidatura. Mas José Luís Neves indica que a candidatura de Scapa tem feito reclamações e queixas junto dos órgãos competentes do partido em relação às campanhas nas redes sociais e sobre o pagamento de cotas e que ainda aguarda pelo desfecho. São questões relacionadas com o pagamento de cotas dos delegados, questões relacionadas com pessoas que estão nas redes sociais a fazer campanha por determinados candidatos e que pertencem a determinados órgãos do partido. Portanto, são essas questões, são umas 2 ou 3 ou 4 reclamações relacionadas com os assuntos que eu já frisei. E relativamente à questão do pagamento de cotas, também nós não acreditamos que haja algum candidato que queira ser presidente do PAICV e que não tenha pagado as suas cotas ao longo dos tempos. Mário Lima, mandatário nacional da candidatura de Núñez Silva, considera que globalmente o processo decorreu dentro da normalidade e confirma que recebeu a notificação de que a candidatura também foi aceita. Está convocada uma reunião para hoje às 14 horas com todos os mandatários para a questão do sorteio na ordem de boletim de candidatura. A vossa candidatura tem alguma reclamação até agora a fazer ou... O processo decorreu na maior tranquilidade, o órgão competente fez o seu trabalho e até este momento não temos nada a apontar assim de maior. A candidatura de Francisco Carvalho à liderança do PAICV também já recebeu a notificação. Fátima Fialho, mandatária nacional, diz que a candidatura de Francisco Carvalho fez reclamações e que aguarda por decisão. Quero reafirmar que nós recebemos esta deliberação e que a candidatura preenche os requisitos todos. Nós fizemos reclamações sobre coisas que nós achávamos que não estavam bem em algumas outras candidaturas. Assim como também reclamamos contra coisas que disseram contra a nossa candidatura. Estamos à espera das decisões da Comissão Nacional de Jurisdição. E não quer adiantar o conteúdo? Não, claro que não. Neste momento acho que não vale a pena. Portanto, assim que a Comissão se pronunciar, aí poderemos efetivamente clarificar as nossas posições, mas nós também tivemos reclamações a fazer, fizemos-lo durante todo este percurso de análise das candidaturas. E apesar de várias insistências, a RCV não conseguiu falar com a mandatária nacional da candidatura de Francisco Ferreira à liderança do PAICV. Em relação às 3 candidaturas à liderança do PAICV, nomeadamente Francisco Carvalho, Jorge Spencer Lima e de Núñez Silva, prometeram todos levar as candidaturas até ao fim. Pois, o que tudo indica, então, há questões ainda pendentes que carecem de respostas da Comissão do Conselho de Jurisdição e Fiscalização, um órgão do PAICV que estava ou que está a conduzir este processo das candidaturas. É um assunto em relação ao qual iremos voltar para tentar ouvir o responsável desta comissão em relação aos pendentes.
E os problemas do aterro municipal do Sal chegaram a um extremo de insustentabilidade, com largos prejuízos para a população e para o turismo. A afirmação é do presidente regional da UCID no Sal, Adirley Gomes, que numa conferência de imprensa aproveitou para denunciar o falhanço e a ausência total de políticas públicas municipais e nacionais no domínio do saneamento na ilha do Sal. O Valdemar Almeida tem os pormenores. O Governo Central é o principal responsável por esta situação que, apesar dos avultados recursos que a Ilha do Sal lhe rende, os investimentos e as políticas para garantir a sustentabilidade do destino têm sido inexistentes, alerta o responsável da UCID no Sal, que recorda que o saneamento é um setor de capital importância para a Ilha do Sal. Ao celebrarmos os sucessivos recordes de visitantes, com as diretrizes a continuarem no sentido de se incrementar o desenvolvimento turístico, é preciso que se lhe acompanhem medidas de mitigação dos danos colaterais, sobejamente conhecidas, que acompanham a indústria turística. Inevitavelmente, o aumento da produção de resíduos sólidos urbanos, o lixo, cujos hotéis contribuem diretamente para mais de 60% dos resíduos gerados, para além da contribuição indireta pela via do aumento da população em busca de emprego no setor. A Câmara Municipal também não foi poupada por Adirley Gomes, que disse haver uma série de contradições que revelam o falhanço e ausência total de políticas públicas municipais e nacionais. Consideramos, portanto, a tentativa de desresponsabilização da Câmara Municipal um insulto, um ultraje, pura e simples fuga em frente, um total desrespeito para a população da Ilha do Sal. Sim, esta população a quem se acusa de não estar a contribuir, a quem se pede mais responsabilidades, está diariamente, horas e horas, dentro dos hotéis, se esfalfando para produzir os apetecíveis ovos de ouro. Está a contribuir, sim senhor, quando só pela via da taxa de resíduos sólidos urbanos, da taxa do lixo, a nível municipal, aportou só em 2024 mais de 90 mil contos aos cofres municipais. Relativamente à declaração do vereador da Câmara Municipal para o saneamento sobre a possibilidade de fogo posto no aterro do Morrinho de Carvão, o presidente regional do UCID diz não aceitar esta justificação. Perante todas as contradições e desinformações, agora vem-se acusar os adversários políticos de sabotagem. Não aceitamos esta justificação. Não aceitamos esta acusação. Pediu, no caso de existir mão criminosa ou motivações políticas, que se investigue e se apure as responsabilidades. Terminou apelando à adoção de uma medida emergencial que possa disponibilizar recursos humanos e financeiros para, em regime de urgência, se abordar o caminho a seguir nesta matéria. E a pneumologista Ofélia Monteiro defendeu hoje, Dia Internacional de Combate à Tuberculose, que o tratamento da doença em Cabo Verde não deve cingir-se apenas ao domínio da saúde. A doença, na ótica da especialista, merece uma atenção de forma transversal, envolvendo vários outros parceiros. A Carmelita do Rosário falou com a médica. Há dados que apontam, conforme a especialista Ofélia Monteiro, para uma diminuição dos casos de tuberculose no país. Porém, para se manter dentro deste parâmetro, defende a médica, há que se fazer intervenções muito mais do que apenas ao nível do setor da saúde. A tuberculose tem várias... Sabemos que as situações de desnutrição, de aglomeração, ou seja, um urbanismo desorganizado, isto acontece, por exemplo, nas cidades, mais a nível urbano, são fatores e facilitadores de progressão da doença. Para além destes fatores sociais, que é preciso investir, por isso, para tratar a tuberculose não é somente a saúde, tem que se associar parceiros, outras entidades, combate à pobreza, como falou. Também temos outra população que é vulnerável e que muitas vezes também está associada a situações de carência e pobreza. Carência e pobreza que cria grupos vulneráveis, que espelha a realidade que deve ser levada em conta no sentido de se dar melhores respostas no tratamento da tuberculose, sem deixar também de se referenciar as pessoas imunodeprimidas, remata
Ofélia Monteiro. Se queremos fazer face de uma forma objetiva e atingir as metas e que se propõe para a tuberculose. Sim, são outro grupo de risco. Os doentes com imunodepressão, por exemplo, associada ao HIV-Sida, sabemos que são vulneráveis ao desenvolvimento da tuberculose, representam um risco cerca de 10 vezes superior à população normal. E o outro problema que também estamos a fazer e a sentir é a situação da diabetes. Como sabe, a diabetes tem sido uma epidemia mundial e os doentes com diabetes, sobretudo os doentes com diabetes mal controlado. E da conversa com o especialista em pneumologia, ficamos a saber que já a partir de maio próximo vai estar no terreno uma equipa multidisciplinar com o intuito de sensibilizar os próprios profissionais de saúde sobre a tuberculose. Uma decisão saída, realça Ofélia Monteiro, após a aprovação de um protocolo de tratamento da tuberculose com ênfase na prevenção. Antes nós fazíamos prevenção da tuberculose em pessoas com risco. Uma pessoa com risco, por exemplo, é um doente HIV, que deve fazer prevenção com medicamentos para diminuir o risco de desenvolver a doença. Fazemos isso de 2 em 2 anos com um medicamento que era feito durante 6 meses. Agora temos uma nova formulação terapêutica que nos permite fazer isso durante 3 meses, numa toma de um medicamento uma vez por semana. Vê como é que nós ganhamos em termos terapêuticos. E neste Dia Mundial da Tuberculose, a RCV ouviu a médica especialista em pneumologia, Ofélia Monteiro, que nos faz uma radiografia da situação da doença em Cabo Verde e aponta o tratamento da doença com forma transversal para se obter melhores respostas no tratamento e também na prevenção da doença. O Instituto Nacional de Saúde Pública promove, em parceria com a região sanitária de Santiago Norte, uma formação sobre a tuberculose. O evento, conforme Hélio Rocha, membro do Instituto, pode ajudar a debelar a problemática da doença, pois reúne os profissionais da saúde de vários municípios da região norte de Santiago. Domingos Sanches tem os detalhes. Dia Mundial da Tuberculose é assinalado em Somada sob o lema Sim, podemos acabar com a tuberculose. Considera Hélio Rocha, membro do Instituto Nacional de Saúde Pública. Nós hoje em Santa Catarina, para não fazer aquele workshop, na verdade uma mesa redonda para não falar sobre a temática de hoje, que é a tuberculose. Sim, trazendo-lhe então exatamente para não poder falar, para não descentralizar, portanto, atividades que não realiza, o Instituto Nacional de Saúde Pública, tem entre essas missões coordena toda a parte da promoção da saúde a nível nacional e dentro dessas atribuições não está fazendo um conjunto de atividades que para promover a saúde. Um problema de saúde pública, o Instituto Nacional de Saúde Pública considera fundamental a sua eliminação como prioridade e uma oportunidade para o desenvolvimento social e econômico do país, embora seja um problema complicado. Considera Hélio Rocha, membro do Instituto Nacional de Saúde Pública. Não, ele é um problema de fácil resolução, até porque ele é um problema só na Cabo Verde, é um problema a nível mundial. Mas, no entanto, é uma doença que é prevenível, é curável, portanto, no filatelia é curável, ou seja, basta se a pessoa tem tuberculose, detectá-la atempadamente, e que fica na casa, vai para uma estrutura de saúde para fazer diagnóstico, que diagnóstico é relativamente simples, toda estrutura de saúde consegue fazer diagnóstico, consegue detectá-la atempadamente, inicia, portanto, o tratamento, e que o tratamento é eficaz na maioria das vezes, então acaba para levar a cura da pessoa, ou seja, é uma doença que tem tratamento, tem cura e diagnosticado de forma, portanto, não tardia, consiga de facto ter uma boa evolução. O diretor da região sanitária Santiago Norte, João Batista, considera que a situação da doença é estável. Mesmo assim, salienta a necessidade de esforços conjuntos e sustentados para acabar com a tuberculose. Não, é assim, a questão da tuberculose a situação é estável, tendo em conta que durante vários anos nunca tem um aumento de casos de forma exponencial, ou seja, por exemplo, se não compara ano passado, se fala a nível de todos os 6 municípios da região, ano passado não tive 20 casos novos e esse ano, não, só falou de região. A nacional é 200 casos. E durante os últimos 20 anos, que houve um aumento de casos de forma exponencial, ou seja, não tem aqueles mesmos casos que está por no ano, que em termos de casos novos que não está detecta. E dados de agora, de 2024, é 18 casos. Ou seja, a situação é estável, que até mostra ter um aumento de casos de forma brusca, o que é bom, até mostra uma situação controlável do ponto de vista mais estável. O Instituto Nacional de Saúde Pública promove, em parceria com a região sanitária Santiago Norte, um workshop
sobre a tuberculose na Delegacia de Saúde de Assumada, em Santa Catarina de Santiago. 13 horas mais 15 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Falemos agora da informação na Ilha de Boa Vista. É que há já algum tempo que o sinal da TDT na zona norte da ilha tem apresentado muitos problemas. O secretário de Estado junto ao primeiro-ministro que esteve na ilha garante que já está a par da situação e que em breve a situação estará resolvida, conforme apurou o Hernani Rocha. A população da zona norte da Ilha da Boa Vista recorrentemente tem reclamado da intermitência do sinal da televisão digital terrestre TDT. Abordado sobre esta questão, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro reconheceu que ainda as zonas de sombra pesam embora os investimentos. Garantiu, no entanto, que está-se a trabalhar numa solução urgente. Eu já abordei o Conselho de Administração da Cabo Verde Broadcast, que faz a gestão da TDT, e também está-se a ver uma solução que permita ou que elimine essas intermitências na Zona Norte ou também em outras regiões do país. Se é verdade que reconhecemos que ainda há zonas de sombra, não nos podemos esquecer dos avultados investimentos realizados a nível da implementação da TDT em Cabo Verde. Nos últimos 6 anos, houve um investimento de cerca de 1,3 milhões de contos na implementação da televisão digital terrestre. Para Lourenço Lopes, é fundamental ultrapassar este problema para que as populações tenham melhor acesso à informação. Quando fazemos isso, estamos não só a realizar a Constituição da República de 92, que é de permitir o maior acesso à informação por parte dos cidadãos cabo-verdianos, mas igualmente estaremos a dar um contributo importante para o desenvolvimento do setor audiovisual e da própria economia digital em Cabo Verde, representando não só um instrumento de desenvolvimento, de crescimento das empresas no setor multimédia, mas também de aqui construir novas janelas de oportunidades aos jovens cabo-verdianos. Secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Lourenço Lopes, deixando a garantia que em breve os problemas do sinal da TDT na zona norte da Ilha da Boa Vista serão ultrapassados. E a ARC, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social, não deu razão na queixa do MPD contra a Rádio de Cabo Verde por alegada discriminação e violação dos princípios de isenção e pluralismo ao convidar para o programa Café Central da estação o jornalista Altepinho no dia seguinte a uma entrevista concedida pelo primeiro-ministro a esse mesmo programa. O diretor da Rádio de Cabo Verde reagiu, considerando que tal já era de se esperar, mas não concorda com as recomendações da deliberação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social relativamente ao equilíbrio da escolha de analistas e o uso da moderação para desencorajar declarações que comprometam a imparcialidade do debate. O Canda Morifortes falou com o diretor. A ARC deliberou que a RCV não infringiu nenhuma das leis relativas aos preceitos legais evocados, porquanto os elementos analisados não sustentam a existência de violação desses princípios pela estação pública. Uma das questões centrais da queixa do MPD aponta um alegado tratamento discriminatório contra o MPD e o chefe do governo, por anteriormente, no programa Café Central, terem sido entrevistados os líderes do PICV e o CID, sem que estas tivessem sido seguidas igualmente de entrevistas a jornalistas comentando-as. Na sua deliberação, a ARC diz que a acusação não colhe, já que no dia 7 de janeiro o analista José António dos Reis foi convidado para comentar no dia seguinte à entrevista concedida pelo líder do PAICV. Marcos Fonseca, diretor da Rádio de Cabo Verde, diz que a conclusão da ARC já era de se esperar, na medida em que a RCV sempre defendeu que em nenhum momento a emissora transgrediu qualquer lei, no caso em apreço. Para nós esse era o desfecho esperado, porque sabíamos que não infringimos nada, em nenhum momento o queixoso mostrou algum argumento ou alguma prova de alguma infração, simplesmente foram subjetividades, acusações subjetivas sem prova, conclusões subjetivas, não provaram nada. Então sabíamos que seria esse o desfecho final. A ARC considera também, na sua deliberação, que os elementos analisados não permitiram inferir que houve intenção deliberada do jornalista da estação pública
que conduzia o programa, em prejudicar o partido, não obstante a regra que dita que a escolha dos analistas deve assentar no princípio da transparência. Já quanto ao direito à honra e reputação, a autoridade ajuizou que, no caso da afirmação de Altepinho, por exemplo, de que o presidente do MPD não gosta de eleições internas e que fraudou as últimas eleições do partido, a reação do jornalista com um "como assim?" pode ter-se revelado insuficiente. Marcos Fonseca não concorda com as recomendações da ARC no que tange ao reforço no equilíbrio da escolha dos analistas e uso de moderação para desencorajar declarações que comprometam a imparcialidade, e explica porquê. O entrevistador perguntou: como assim? Sim, explica o que pediu para o analista explicar o que ele disse. É insuficiente quanto a eles. E os analistas responsabilizam por o que dizem, não é a rádio que responsabiliza, e não podemos de antemão saber o que um analista vai dizer. Agora, quanto às recomendações da ARC, eu estranho a ARC fazer essas recomendações, porque se a ARC concluiu que a RCV não infringiu nada, então para que estar a recomendar? Diretor da Rádio de Cabo Verde, a dizer que a deliberação da ARC, que não deu razão à queixa do MPD por alegada discriminação e violação dos princípios da isenção e pluralismo, ao convidar para o programa Café Central o jornalista Altepinho, no dia seguinte a uma entrevista concedida por Ulisses Correia e Silva, já era de se esperar, mas não concorda com as recomendações da deliberação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social relativamente ao equilíbrio na escolha de analistas e uso da moderação para desencorajar declarações que comprometam a imparcialidade do debate. E a Rádio de Cabo Verde também tentou ouvir o queixoso, no caso o Movimento para a Democracia, mas sem sucesso até o fecho desta edição. Em relação a este assunto, na sequência da queixa do Movimento para a Democracia, o jornalista Carlos Santos também interpôs uma queixa contra o secretário-geral do Movimento para a Democracia. Em relação a este assunto, ainda não conhecemos o desfecho. E o vice-primeiro-ministro afirmou hoje estar o governo empenhado na criação de melhores condições para o fomento do mercado publicitário no país. O anúncio do Olavo Correia ocorre no dia em que se inicia a Semana Criativa, uma atividade inserida na 7ª edição do Prémio Nacional de Publicidade. Estamos obrigados a criar um quadro regulatório, a incentivar também o mercado da publicidade, a ajudar na formação dos recursos humanos, também agora com as novas tecnologias, usar a inteligência artificial, o Big Data, mas também toda a parte da regulação que tem a ver com questões éticas, no que tange a utilização dos dados. Portanto, estamos abertos e nós queremos contar com forte contributo, digamos, desta associação, com inputs que possam trazer para que possamos melhorar o quadro de políticas públicas e colocarmos a publicidade e a comunicação ao serviço de Cabo Verde. Enquanto responsável da entidade que promove o Prémio Nacional de Publicidade, Maria Martins aponta a regionalização do prémio como um dos grandes desafios a perseguir. Eventualmente transformar o Prémio Nacional de Publicidade num prémio regional da CDAO, tendo em conta que já estamos com 7 anos, não quer demais pensar alto e ter uma montra, realizar esse prémio em Cabo Verde com a mostra dos trabalhos que estão a ser criados e produzidos pelos criativos da região de CDAO e em Cabo Verde, fazer isso acontecer é um grande desafio que temos para frente. Criado há 7 anos, o Prémio Nacional de Publicidade tem funcionado como uma montra de centenas de jovens para dar a conhecer os seus talentos das áreas da gráfica, do design, também dos média e da produção. Já temos 13 horas mais 24 minutos, sensivelmente. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre aquilo que aconteceu em São Vicente. É que a ideia da valorização do atleta, da promoção das condições de treino e da realização de provas em ambientes propícios leva o governo a investir numa pista por hora de 6 corredores instalada no campo Aderto Senna. A inauguração foi palco para o ministro adjunto para a Juventude e Desporto garantir a certificação internacional da referida infraestrutura desportiva e deixar o compromisso de dotar outras regiões do país das mesmas condições para a prática do atletismo, como nos conta agora o José Pedro Santos. Construída em tempo recorde para que pudesse servir às provas das Olimpíadas do Desporto Escolar, a obra financiada pelo Governo de Cabo Verde é encarada pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto como a realização de um sonho de gerações de atletas e dirigentes. Para o governante, a segunda fase do projeto conduzirá à certificação internacional da pista de atletismo. A pista de 6 corredores e a caixa de salto para triplo salto e salto em comprimento, mas terá também depois do outro lado o corredor para o salto com vara e também o colchão e a vara para o salto em altura.
e estaremos logo a seguir às Olimpíadas já à espera da segunda parte do projeto da empresa que fez a colocação da pista, porque irá levar mais um corredor na parte exterior e mais um corredor na parte interior, porque naturalmente São Vicente irá ter uma certificação internacional para esta pista e será logo a seguir a colocação dos 2 corredores, do corredor para salto com vara e do espaço para salto em altura e também da caixa de água, e a partir daí podemos ter o estádio de Ayrton Senna a concorrer também para receber aqui competições internacionais de atletismo, sobretudo aqui no nosso continente. O ministro Carlos Monteiro sublinha que o investimento, que ultrapassará no final da obra os 20 mil contos, é resultado da inclusão do desporto no plano estratégico da governação do país, o que tem permitido mobilizar financiamentos junto de parceiros e instituições internacionais, designadamente para outros projetos similares em vários municípios do país. Vamos anunciar também uma pista de atletismo para a Ilha de Santo Antão e estaremos nos próximos tempos a ver com as câmaras municipais de Santiago Norte a melhor localização para a pista de tartan também para atletismo em Santiago Norte e a seguir também para a Ilha do Fogo. Portanto, todas as regiões irão ter a sua pista de atletismo e vamos caminhar para pistas de atletismo certificadas. Vamos ter condições de potenciar o talento a nível de todo o país. Da parte da Câmara Municipal de São Vicente, a inauguração da obra representa uma promessa cumprida pelo Primeiro-Ministro e vai ao encontro dos anseios da comunidade amante do atletismo. Mais uma grande obra, essa pista de atletismo, tanto que os atletas pediam, e chegamos no momento de mostrar-lhes que também era a nossa preocupação ter essa pista e ver os nossos jovens praticando em condições iguais ou semelhantes a outros jovens. Vamos continuar os trabalhos, o campo necessita de muito trabalho, mas nós temos a consciência das necessidades que o país tem, que São Vicente tem, e iremos passo a passo. Os que estão com pressa, que sigam, porque nós iremos passo a passo, mas passo firme, para cada momento poder fazer atos, fazer inaugurações como são essas. Na sequência da inauguração, alunos atletas da 3ª edição das Olimpíadas do Desporto Escolar deram uso à pista de tartan com 6 corredores e ainda com cheiro novo. Continuamos ainda a falar do desporto. O presidente da equipa da Florença da Ilha do Sal enalteceu a subida da sua equipa à primeira divisão de futebol da ilha. Paulo Taquara Fortes promete trabalho e garante que o técnico conhecido por Pio é a sua aposta para a próxima temporada, conforme o Moisés Évora. Passado um momento de grande euforia com o título de campeão da 2ª Divisão e a subida ao escalão maior de futebol do Sal, o presidente de Florença falou hoje para a Rádio Pública. A Paulo Taquara Fortes adianta que é um momento de muita satisfação, entrega e de dever cumprido. Que foi uma época fácil, 2ª Divisão e é complicado, principalmente em termos de apoios, mas não consegui nos objetivos principal, que era ser campeão e subir de divisão. Na presente temporada, há ainda um jogo e um troféu em disputa frente à equipa da Palmeira, a Taça dos Campeões. Florença vai jogar com ambição. Vão dizer todos os jogadores ontem, depois do jogo, a ficar mais um jogo, é um troféu também. É um jogo de festa, mas tem um troféu. E nós não trabalhamos para aquele jogo, para tentar trazer, além de troféu de campeão de 2ª Divisão, trazer aquele troféu de campeões também. Para a próxima temporada, o presidente promete trabalho e garante que o técnico Pio vai continuar. Treinador de casa, um treinador que conhece Florença direito, ele sabe o que é a dificuldade de Florença. Não tem costume de trabalhar uma companheira, tem Chewan. Não posta desde o ano passado, não posta nele como treinador principal. Ele tem uma equipa, tem o tempo como adjunto. Desde o ano passado, ele está como principal. Depois de um trabalho dele realizado e que não consigo o objetivo, claro que a primeira opção para a próxima época tem de ser ele. De recordar que a equipa de Florença conseguiu a subida de divisão ontem, frente à Fonte Riba, com uma vitória de 3-1. Falamos agora da publicação de livros. É que Cabo Verde ultima os preparativos para marcar presença na 51ª Feira do Livro do Funchal deste ano, um evento que decorre de 28 de março a 6 de abril. O país estará representado por diversas editoras nacionais através da Biblioteca Nacional, numa oportunidade única para promover a produção literária cabo-verdiana, afiança a presidente da Biblioteca Nacional, Batilde Santos, que esteve em conversa com a Dina Almeida.
O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, está a ultimar os preparativos para a participação do país na 51ª Feira do Livro do Funchal. Cabo Verde terá um stand próprio, onde serão apresentadas obras de diversas editoras, livreiros e instituições especializadas nacionais, destaca a presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos. A saber, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde, a Livraria Pedro Cardoso, a Ilhéu Editora, a Imprensa Nacional de Cabo Verde, o Instituto Pedro Pires para a Liderança, Fundação Amílcar Cabral, a Universidade de Santiago, o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design de Cabo Verde, o Instituto do Património Cultural, a Rosa de Porcelana, Plena Edições e o Instituto do Património Cultural e o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Trata-se de uma oportunidade extraordinária para disseminar o livro, as editoras, os autores, os livreiros e as instituições especializadas do país. A participação de Cabo Verde na referida feira é relevante para promover os autores cabo-verdianos e divulgar a produção científica ou literária do país, além de enquadrar-se nas comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde. O destaque da participação do país será o lançamento do livro do escritor cabo-verdiano Germano Almeida. No stand de Cabo Verde está agendado para o dia 29 de março, às 18 horas, o lançamento do livro Infortúnios de um Governador nos Trópicos, do escritor Germano Almeida. Creio poder afirmar que esta participação na 51ª Feira do Livro do Funchal 2025 se abre agora uma nova fase de uma maior expansão internacional da produção escrito-literário cabo-verdiana. Cabo Verde, na 51ª Feira do Livro do Funchal, que acontece de 28 a 6 de abril. Já temos 13 horas mais 32 minutos. O Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde terminou em instantes uma missão conjunta de entidades que laboram em prol dos direitos humanos. A cadeia da Ribeirinha em São Vicente, a Provedoria da Justiça vai fazer uma visita de seguimento à cadeia na ilha. A garantia foi deixada hoje pelo Provedor da Justiça após ter percorrido quase na totalidade o estabelecimento prisional da Ribeirinha. José Carlos Delgado falou para a Rádio de Cabo Verde no final da visita da delegação conjunta com a PNUD e também com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, o representante regional do Gabinete do Alto Comissariado dos Direitos Humanos para a África Ocidental e o diretor-geral dos Serviços Penitenciários e Reintegração Social. A Patrícia Martins tem os pormenores. A par da localização que deve ser equacionada no futuro, a necessidade de mais beliches, entre outras condições que devem ser melhoradas, após a visita, José Carlos Delgado diz que a Provedoria de Justiça quer acompanhar as evoluções. Nós vamos fazer para o ano uma visita de seguimento nesta cadeia, ver evoluções é que se registrou. Eu penso que para o ano, quando vierem os meus colaboradores, haja já modificações respeitando as celas, a questão de saúde, a questão dos usuários de droga, enfim, há vários aspectos que é preciso. Agora, é preciso dizer uma coisa importante. Essa cadeia é um desafio, porque enquanto nas outras cadeias tem sido possível fazer melhorias porque dá para fazer, esta é uma cadeia dos anos 60, com paredes, quer dizer, não dá sequer para mexer. Este é o problema desta cadeia. É um desafio para as pessoas que têm essa responsabilidade. Mas é preciso ter coragem de encontrar outras soluções inovadoras e também aqui lanço um apelo para se acelerar as outras medidas de privação da liberdade para permitir que as pessoas que têm pena suspensa possam ter, por exemplo, pulseira eletrónica. Eu encontrei uma mulher com 7 filhos. Tendo uma pulseira eletrónica seria preferível. Outra coisa, é uma cadeia que praticamente é constituída por jovem com até com menos de 40 anos. Mas isso é um aspecto muito preocupante. Por conseguindo o programa de reinserção social é uma emergência, as pessoas estão presas, mas não perdem a dignidade. Isto é importante que se tenha isso presente. O estabelecimento prisional da Ribeirinha é desafiante e desafiador, diz o diretor-geral dos Serviços Penitenciários e de Reinserção Social, Odair Pedro, que frisa a sobrelotação da cadeia. Temos um estabelecimento prisional que de facto está sobrelotado, com uma cadeia com capacidade de 250 reclusos, mas temos cerca de 400 reclusos. Nós temos vindo de facto a trabalhar mecanismos alternativos à prisão. A pena alternativa à prisão está a ser muito aplicada a nível do contexto nacional, inclusive nós temos cerca de 200 e tal reclusos a ser acompanhados pelos serviços
serviços de reinserção social, mas também a pulseira eletrónica, que é também um instrumento inovador para o Estado de Cabo Verde, que deverá criar as condições necessárias para que os arguidos, os reclusos que já cumpriram a sua pena ou usem a liberdade condicional, possam fazer as suas vidas em sociedade e sob a vigilância eletrónica. É um conjunto de desafios que nós temos, sobretudo do ponto de vista da reinserção dos reclusos, pensar o indivíduo do ponto de vista biopsicossocial, mas também criar o ambiente onde o ex-recluso possa também fazer a sua trajetória. Trabalhar as competências e as valências dos reclusos dentro do estabelecimento prisional, sob o ponto de vista dos riscos, necessidades e responsabilidade, e no segundo momento, na sua trajetória para o mundo livre, fazer o seu acompanhamento. A delegação conjunta segue esta tarde para Santo Antão, onde, para além de visitar o estabelecimento prisional da Ponta do Sol, terá encontros com as equipas camarárias do Paulo, Ribeira Grande e Porto Novo. Continuamos ainda a falar de cadeias e presos. Esta feita em França é que o Ministro da Justiça da França quer que os estrangeiros condenados no país cumpram as penas no país de origem, noticiou a imprensa francesa. O objetivo é aliviar a situação nas prisões francesas, que têm uma taxa de ocupação muito elevada, mas também expulsar pessoas consideradas indesejáveis, segundo uma circular divulgada à imprensa. Numa entrevista, o Ministro da Justiça da França disse que no seu país existem mais de 19 mil presos estrangeiros, segundo a agência espanhola EFE. O número inclui os que estão em prisão preventiva e os que já foram condenados, o que representa 24,5% do total. De todos os estrangeiros, pouco mais de 3 mil têm a nacionalidade de outro Estado da União Europeia, quase 17 mil são cidadãos de países que não são da União Europeia e quase 700 com nacionalidade desconhecida. O ministro quer também que seja analisada a possibilidade de libertação antecipada de alguns deles quando a sentença preveja que sejam expulsos de França no final da pena. A China está já a praticar manobras de combate com satélites como parte das suas crescentes capacidades espaciais, segundo a Força Espacial dos Estados Unidos, que alerta que os principais rivais dos norte-americanos estão a reduzir a diferença tecnológica à medida que o espaço se torna cada vez mais crítico para a segurança da Terra. Na Conferência de Programas de Defesa que aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos, o vice-chefe das Operações Espaciais dos Estados Unidos da América revelou que o organismo norte-americano notou 5 objetos diferentes do espaço a manobrar uns com os outros de forma sincronizada e controlada. Os chineses, disse o americano, estão a praticar táticas, técnicas e procedimentos para realizar operações espaciais em órbita de um satélite para outro, reforçou o militar norte-americano, que acrescentou que o termo dogfighting também se refere a combates de curta distância entre caças e apelidou estas manobras de dogfighting. Embora o propósito dessas operações não tenha sido claro, os comentários do vice-chefe das Operações Espaciais dos Estados Unidos da América surgem, aliás, numa altura em que analistas afirmam que um crescente número de países, incluindo a China, procuram desenvolver tecnologias contra o espaço. Tais capacidades poderiam permitir a um país destruir ou desabilitar satélites ou até que interrompesse as comunicações ou operações militares de um rival, como o lançamento e a detecção de mísseis. Esta interferência poderia também causar estragos nos sistemas de navegação global usados para tudo, desde serviços bancários e transportes de mercadorias até o envio de ambulâncias. Já temos neste momento 13 horas mais 38 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já temos uma aeronave da TACV que está a deixar o aeroporto Cesário Évora em São Vicente, já está no ar o Pássaro e vem aqui para a praia com chegada prevista por volta das 2 horas mais 30 minutos. Aqui na praia, prestes a levantar voo, está a aeronave é da TAP, vai para Lisboa, com a aterragem prevista na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 35 minutos. De resto, aeronaves que estão posicionados para irem para o Sal e também para a Ilha da Boa Vista para transporte de turistas. Pela via marítima temos a navegar neste momento o navio Dona Tututa, que se encontra a sul do Ilhéu Raso, vai em direção ao porto de Tarrafal em São Nicolau. É expectável então que dentro de uma hora, tendo em conta a posição atual do Dona Tututa, a embarcação esteja no porto de Tarrafal em São Nicolau. O Liberdade encontra-se no porto de Valdes Cavaleiros da Ilha do Fogo e os demais ferries estão noutros portos, nomeadamente em São Vicente. Em Santo Antão, bem perto de Tarrafal de Monte Trigo, está o navio de pesquisa, o Meteor, que é uma embarcação avançada da Alemanha, que está aí também a ajudar os cientistas cabo-verdianos e não só, tem alemães a bordo, os cientistas alemães que estão a fazer aí estudos a vários níveis das águas mais profundas costeiras do nosso país. A embarcação está aí então ao largo de Tarrafal de Monte Trigo,
Depois virá aqui a Santiago, a Baía do Inferno, e também estará do extremo sul do arquipélago, no Monte Cadabosto, aí ao sul da Ilha Brava. Esta embarcação, que tem vários cientistas a bordo, está também acompanhado por o que é uma outra embarcação, é um rebocador que também está aí, certamente um rebocador de apoio a esta embarcação de pesquisa. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta segunda-feira, 24 de março, o sol despontou às 6 horas 34 minutos e 53 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 45 minutos e 28 segundos. A lua está na fase minguante, saiu pelo sudeste às 2 horas e 42 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 14 horas mais 8 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 7 horas e 52 minutos e a seguinte será às 21 e 13 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 2 horas e 1 minuto e a seguinte vai acontecer daqui a pouco às 14 horas e 37 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 19 horas e 49 minutos até às 21 horas e 49 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 9 horas e 17 minutos e a seguinte às 21 horas mais 11 minutos. E a primeira pré-mar amanhã será às 3 horas e 27 minutos e a seguinte às 15 horas e 45 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular, sendo os melhores momentos das 8 horas e 19 minutos até às 10 e 19, ou então mira das 20 horas e 43 minutos até às 22 horas e 43 minutos. E já temos 13 horas mais 41 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que daqui a uma semana o PSV deverá ter novo presidente. De entre 4 pretendentes ao cargo, questões relacionadas com o pagamento de cotas continuam a suscitar reclamações. A ARC delibera sobre a queixa do MPD contra a Rádio de Cabo Verde e não dá razão ao partido. O Ministro da Justiça da França quer que os cidadãos estrangeiros condenados em França cumpram penas nos seus países de origem. Norte-americanos acusam os chineses de estarem a praticar no espaço manobras de combate com satélites. Foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos regressam às 14 com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.